Fala, meus lindinhos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Heitor Explica. Eu sou o professor Heitor e hoje a gente vai falar sobre lançamento oblíquo, continuando a nossa série de aulas sobre cinemática. Se você ainda não viu as aulas anteriores, peço que você volte um pouquinho na playlist e comece a assistir, porque esse assunto a gente vai precisando de bases de aulas anteriores para que você continue entendendo o que a gente está estudando agora. Isso vai acontecer, por exemplo, com o estudo que a gente vai fazer hoje sobre o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo, assim como o lançamento horizontal, ele descreve um movimento em duas direções. Então, quando eu lanço essa bolinha aqui, ela vai estar se movimentando ao mesmo tempo na horizontal e também na vertical. A gente aprendeu na nossa última aula como é que a gente pode fazer um estudo quando a gente tem esse tipo de situação, de um movimento que anda em duas direções. E a gente vai lembrar de um dos principais conceitos que a gente viu nessa aula do lançamento horizontal, que é o princípio da independência dos movimentos de Galileu, e permite que a gente faça a análise do movimento dessa bolinha aqui, destacando os movimentos em cada eixo, né, na horizontal e na vertical, de maneira independente. Então, a primeira dica que a gente tem para dar para você é decompor a velocidade em x e em y, para que a gente consiga fazer a análise adequada. Vamos fazer isso? Pronto! Feito a decomposição da velocidade nos eixos x e y, a gente vai relembrar conceitos da nossa última aula. Olha lá, vamos analisar primeiro aqui na horizontal, no movimento dessa bolinha na horizontal. Você sabe que a única aceleração que a gente tem nesse movimento é a aceleração da gravidade, e ela puxa para baixo. Ela vai fazer com que a velocidade aumente ou diminua na direção vertical. Na horizontal, a gente não tem aceleração. Isso quer dizer que a velocidade inicial no eixo horizontal, que vai ser 20 metros por segundo, nesse caso aqui, ela vai ser 20 metros por segundo aqui, durante todo o movimento. Ou seja, na horizontal, como a gente também já estudou antes, o valor da velocidade é constante. Logo, na horizontal, a gente tem um movimento retilíneo uniforme. E como a gente também já viu nas aulas anteriores, no eixo vertical, a velocidade, quando ela é lançada no início, aqui ela tem uma velocidade maior, depois ela vai diminuindo, é só você prestar atenção no tamanho da setinha, até que no ponto mais alto ela é igual a zero, porque a aceleração da gravidade está no sentido oposto, né, a este movimento, e vai diminuindo a velocidade com o tempo. Logo, se a velocidade está variando, na vertical a gente tem o que a gente chama de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, olha lá, você já fez a decomposição aqui no nosso desenho da velocidade, porém, a partir de agora você vai precisar determinar qual é o valor da velocidade em y e qual é o valor da velocidade em x. Para a gente fazer isso, eu vou precisar lembrar você do triângulo retângulo, que a gente estuda, né, na trigonometria, na matemática, de um modo geral. Então, vamos lembrar como é que a gente pode fazer isso. Deixa eu organizar isso aqui do lado para você. Resumindo para você anotar no seu caderno, na horizontal, a componente da velocidade em x, ela não muda o seu valor. Logo, a gente tem um MRU. Já a velocidade, a componente y da velocidade, o valor dela vai variando. Então, a gente tem o que a gente chama de MRUV. Como é, professor, que eu consigo determinar, então, o valor de Vx e o valor de Vy? Bom, eu peguei esse pedacinho aqui, que eu estou destacando para você, de uma parte do nosso movimento. Digamos que seja essa parte inicial, mas você poderia analisar para essa ou qualquer uma das outras partes também, tá? O que vai acontecer? Se eu quero determinar o Vx, lá do triângulo retângulo, você vai ter que lembrar que Vx vai ser igual à nossa velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Por que é o cosseno do ângulo, professor? A dica é, para você saber se é seno e cosseno, se a componente que você quer, no caso Vx, está colado com o ângulo, V cosseno θ. Agora, se a componente que a gente quer, digamos que eu queira aqui descobrir quanto que vai ser a velocidade em y, vai ser Vy igual a V. O Vy está colado ou ele está sem o ângulo? Está sem o ângulo. Se está sem, em vez de ser cosseno, vai ser seno θ. Colado com o ângulo cosseno, sem o ângulo seno. Então, a partir de agora, a gente vai utilizar essas pequenas equaçõezinhas aqui, que têm a influência da angulação que essa bolinha vai estar descrevendo, né? A angulação que ela vai estar descrevendo no seu movimento em relação ao eixo horizontal,
para a gente conseguir determinar as informações que a gente quer nas equações do MRU e do MRUV. As equações que a gente vai utilizar serão as equações que a gente já viu para cada eixo. De novo, se perguntar alguma coisa sobre tempo de queda, altura, a gente está falando de movimento na vertical. Na vertical é MRUV, então você vai usar a função horária da velocidade, posição e equação de Torricelli. Lembrando também que naquela ocasião de características especiais a gente vai poder utilizar igual a 5T2. Se perguntar sobre alcance para você ou qualquer coisa relacionada ao movimento na horizontal, você vai utilizar as equações do MRU. Vamos fazer um exemplo agora para ver como é que isso acontece? No nosso exemplo, a gente vai estudar o chute que o Pedrinho, esse carinha muito lindo, com um topete maravilhoso, vai dar nessa bola. Ele vai dar um chute para a bola cruzar o campo. E quando ele chuta essa bola vai fazer um movimento parabólico, um movimento oblíquo. E aí, ainda mais, no momento em que o Pedro dá o chute nessa bola, o amigo dele, o Joãozinho, grita: Ô Pedro, eu vi que na hora que você chutou essa bola, ela saiu do seu pé com uma velocidade de 50 metros por segundo. E começou um cara muito esperto, eu consegui ver com meus lindos olhos que essa bola está fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. E aí, bom, o Joãozinho ficou se perguntando, sabendo dessa velocidade inicial e desse ângulo, qual é que vai ser o tempo que essa bolinha vai levar para chegar no ponto mais alto? Bom, para a gente responder essas perguntas, a primeira coisa que você vai fazer, na verdade, para você responder qualquer pergunta sobre esse movimento, é decompor essa velocidade no eixo x e no eixo y. Isso quer dizer que se a gente vai decompor, como eu fiz aqui, ó, um vy e um vx, sabe que esse vy vai diminuindo, né, por causa da aceleração da gravidade, e quando chega aqui no ponto mais alto ele é zero, e o Vx tem velocidade sempre constante, é um MRU. Então, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer depois de decompor é determinar quanto que vale o Vy e quanto que vale o Vx. Para a gente fazer essa determinação, eu já dei a dica para você ainda há pouco. Para a gente determinar o Vx, eu vou pegar a velocidade inicial dessa bolinha, que vale 50 metros por segundo, não é isso? Eu vou botar aqui por completo. E eu vou multiplicar pelo, eu quero Vx. O ângulo está colado com Vx. Então, cosseno do ângulo. Que ângulo é esse? 30 graus. Ele dá para a gente aqui o valor desse ângulo, né? Então, o nosso Vx vai ser, então, velocidade inicial 50 vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30, 0,86. 50 vezes 0,86 vai dar aqui uma velocidade em x de 43 metros por segundo. A mesma coisa que a gente vai fazer é determinar a velocidade para y. Então, Vy, que está aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser a velocidade inicial vezes o seno do ângulo, porque o eixo y, a velocidade y, está sem esse ângulo, não está colado com esse ângulo, né? Então vai ser vezes o seno de 30. Quando a gente substitui, a gente vai ter aqui 50 vezes seno de 30, a questão dá para a gente que é 0,5. Quando você faz essa multiplicação, a gente descobre que a velocidade no eixo y é 25 metros por segundo. Definidos os valores de Vx e Vy, a gente pode determinar agora as coisas que a questão vai pedir. Só que antes disso, a gente vai ter que adotar aquele referencial que eu já falei para você. Eu vou adotar o mesmo referencial que eu falei para você quando a gente estudou lançamento vertical. Eu vou adotar o referencial que todo mundo que estiver se movendo para cima vai ter sinal positivo. Consequentemente, a nossa aceleração da gravidade, que era 10, né, por estar contrária ao nosso referencial, vai ter um valor de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha lá. Se ele quer saber o tempo para essa bolinha atingir a altura máxima, e a gente tem informação da velocidade, e você sabe que na vertical é um MRUV, a gente pode utilizar a função horária da velocidade. Vy é igual a V0 mais GT. A nossa velocidade em y no ponto máximo, a gente já sabe que vale 0. Está aqui. A nossa velocidade inicial é 50, desculpa. E ela é positiva porque ela está no mesmo sentido, né, que é o nosso referencial. Já a nossa aceleração, como se move no sentido contrário, vai ser menos 10t.
Quando você isola este tempo aqui, vai ficar 50 dividido para 10 e a gente descobre que o tempo que essa bolinha vai levar para chegar na altura máxima é 5 segundos. Se perguntar para você o tempo de descida, ou então o tempo total, né, o tempo de voo, você sabe que o tempo de voo, que é o tempo total, é o tempo de subida mais o tempo de descida. Logo, nessa questão, o nosso tempo de voo é 10 segundos. Se perguntarem ainda para você a altura máxima, a nossa velocidade ela vai ser zero, nossa velocidade inicial, e essa bolinha vai começar a descrever um movimento de descida, aumentando o valor da sua velocidade em y. Quanto? 10 metros a cada segundo, aproximadamente. Isso aqui lembra para a gente as ideias do movimento de queda livre. Se é movimento de queda livre, isso quer dizer que para a altura a gente pode utilizar a equação h igual a 5t2, onde h vai ser igual a 5 e o nosso tempo vai ser o tempo da queda. O tempo da queda vai ser igual ao tempo de subida que a gente já descobriu, que é 5. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 5 vezes 25, temos que a altura vai ser 125 metros. Essa bolinha vai atingir a altura máxima de 125 metros. Se perguntarem ainda o alcance dessa bolinha, qual a distância que ela vai percorrer, se é um movimento na horizontal, é MRU. A gente pode utilizar o Deus vê tudo, só que com a nossa velocidade no eixo x. A nossa velocidade no eixo x é 43, então a gente vai ter que o Deus vê tudo vai ser 43 vezes o tempo. O tempo para ela chegar aqui nesse ponto é o tempo de subida mais o tempo de descida, ou seja, o tempo de voo, 10 segundos. Então, o alcance dessa bolinha vai ser 430 metros. Lembra que esse alcance ele tem influência do ângulo. Se a gente aumentar ou diminuir o ângulo, essa distância ela pode aumentar ou diminuir também. Espero que você tenha entendido. Até a próxima!